Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, esteja hoje e sempre com todos nós. Hoje é dia 26 de junho de 2021, celebramos o sábado da 12ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do Gênesis, capítulo 18, versículos do 1 ao 15. O nosso salmo responsorial é tirado do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo do 46 seguintes. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. Rezemos juntos. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. Ouçamos agora com atenção o Evangelho de Mateus, do capítulo 8, versículos do 5 ao 17. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo a meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, durante este período que nós estamos vivendo, o tempo comum, nós vamos acompanhando o ministério de Jesus. Jesus que no seu caminho passa fazendo o bem, curando, libertando, trazendo vida para todos aqueles que cruzam o seu caminho. E para o Evangelho de hoje, eu gostaria de propor aqui na nossa reflexão que nós lêssemos este Evangelho à luz do mistério eucarístico, pois o Evangelho deste sábado tem muito a nos ensinar sobre a eficácia santificadora do Santíssimo Sacramento do altar. A primeira parte da leitura, em que é narrada a cura do servo do centurião romano, ilustra como nós devemos nos preparar para a comunhão. Ao aproximar-se de Cristo, com efeito, aquele oficial manifestou duas virtudes que precisamos fomentar com fervor no nosso coração antes de recebermos Jesus sacramentado. De um lado, precisamos cultivar a humildade profunda, expressa naquelas palavras que a Igreja ainda hoje repete em sua liturgia. Toda missa nós repetimos esta fala do centurião romano: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada.
do outro lado, nós também devemos cultivar em nosso coração, sempre que nos aproximarmos da Eucaristia, a fé viva, expressa pelo centurião romano, naquele pedido que ele faz a Jesus, cheio de confiança: dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Assim também nós, meus irmãos, ao nos aproximarmos da Eucaristia, temos de nos rebaixar com humildade, reconhecendo nossa profunda indignidade, e crer não somente na presença real de Jesus, mas no poder vivificante desta comunhão que fazemos. Portanto, meus irmãos, é assim que nós devemos nos aproximar da Eucaristia, com humildade e com fé. Em contraposição à fé do centurião romano, que nós acabamos de ouvir no Evangelho, nós temos do outro lado a incredulidade de Sara, que é o relato da primeira leitura do dia de hoje. E diante dessas duas figuras nós podemos nos perguntar: com qual hoje nós nos identificamos? Com a fé irrestrita e confiante do centurião romano ou com a incredulidade de Sara? Muito bem, retomando a nossa proposta de reflexão do Evangelho à luz do mistério eucarístico, na segunda parte deste Evangelho, indo um pouco além, nós vemos Cristo curar não mais à distância, como havia feito com o servo do oficial, mas agora por seu próprio toque. Nos diz o Evangelho que, tendo entrado na casa de Simão, Jesus viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Do mesmo modo, se nos houvermos preparado para comungar com as devidas disposições, o Senhor entrará também no íntimo de nossa morada e, tocando-nos com o seu corpo santíssimo, tornará verdadeiramente eficaz a nossa comunhão, aquecendo-nos assim com o fogo ardente que a sua própria presença real coloca em nosso coração. Jesus nos comunica as forças e as graças necessárias para que, curados de nossas enfermidades espirituais, levantemo-nos como a sogra de Pedro e nos coloquemos a serviço. E aqui, meus irmãos, está algo muito importante. As curas, os milagres e as bênçãos do Senhor em nossa vida não devem ser simplesmente para o nosso bem, para a nossa satisfação, mas deve nos lançar para o serviço. Portanto, todo aquele que é tocado por Jesus, principalmente aquele que é tocado por Jesus na Eucaristia e que recebe a graça da cura e da libertação, deve se colocar a serviço de Deus e dos irmãos. Porque se não for assim, seremos pessoas egoístas e autocentradas que queremos somente receber as graças de Deus, sem se colocar a serviço, sem testemunhar com a vida o milagre realizado e sem levar essa presença transformadora de Deus para outros tantos que precisam deste toque do Senhor. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, busquemos fazer da comunhão frequente o eixo da nossa vida cristã. Nos esforcemos por comungar bem, preparando-nos com fé e humildade para receber aquele que, conforme nós ouvimos no final do Evangelho de hoje, aquele que tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Que Deus nos ajude neste caminho e que a Eucaristia seja alimento para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de fé. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.